Olá, meu irmão, tudo bem? Hoje será a nossa quinta aula sobre pregação expositiva. Estas aulas não são aulas que buscam esgotar esse tema tão amplo, mas de maneira introdutória trazer a você um conhecimento geral sobre esta prática tão maravilhosa que é o sermão expositivo. Nós já tivemos 5 aulas. Na primeira aula nós apresentamos alguns princípios básicos, introdutórios ali. Pensamos um pouco sobre o sermão temático, depois pensamos novamente de maneira mais geral sobre o sermão temático na segunda aula. Terceira aula nós pensamos sobre o sermão textual. Na quarta aula nós fizemos uma introdução ao sermão expositivo e hoje eu quero trabalhar com os irmãos princípios básicos para a preparação de sermões expositivos, parte 1. Qual vai ser então o objetivo da nossa aula? Então nós vamos detalhar uns pontos que são básicos para que você possa preparar uma boa mensagem bíblica. Embora alguns pontos pareçam óbvios ou lógicos, vale a pena trazê-los à nossa mente para que nós possamos relembrar. Vale a pena trazer à nossa mente para que nós possamos relembrar. Por quê? Porque muitas vezes o que é lógico e óbvio, nós temos a tendência de também não respeitá-los e nisto o sermão expositivo ficará prejudicado. Lembre de um conceito então simples sobre sermão expositivo que grandes autores trabalham. Sermão expositivo é o ato de ler, explicar e aplicar o texto sagrado dentro do seu contexto histórico gramatical. De maneira então que o sermão expositivo não é nós que impomos ao texto o que o texto tem que dizer. Ao contrário, é o próprio texto que nos diz o que devemos fazer. É o próprio texto que vai direcionar o sermão, porque o objetivo final é pregar o texto. Então, por que o sermão expositivo é melhor para a igreja? Porque no sermão expositivo nós queremos entender o que o autor, inspirado por Deus, por meio da ação do Espírito Santo, quis comunicar ao público que recebeu esta mensagem primária. E qual é a ponte desta mensagem imutável para nós hoje? Então, o sermão expositivo é o sermão 5 estrelas, porque o sermão expositivo respeita o contexto do texto, tanto no seu aspecto histórico, como no seu aspecto gramatical. Sendo assim, então, vamos ver os passos aqui. Nós vamos ver hoje 4 passos, mas antes de nós vermos esses 4 passos, algo é importante relembrar. O texto sagrado, meu irmão, a Bíblia, a pregação, não é uma mera aula acadêmica. Quando nós vamos pregar o sermão, nós não estamos querendo ali demonstrar como nós sabemos ou trazer uma mensagem meramente acadêmica. Lembre que ao pregar o texto sagrado, nós estamos pregando a palavra de Deus. Então, nenhum conhecimento para nos auxiliar na interpretação do texto e na explicação do texto é mais importante do que joelhos que se dobram, do que a dependência de Deus e a condução do Espírito Santo na proclamação da mensagem de Deus. Então toda a técnica ela não será efetiva se nós acharmos que é ela a essência da transmissão da mensagem bíblica. Não, a técnica é importante, o conhecimento é importante, o contexto respeitado é importante, o texto respeitado é importante. Isso é maravilhoso porque nos mostra para as pessoas e para nós mesmos que nós estamos preocupados com a real mensagem do texto. Mas isso nada vai ter valor se nós não entendermos que pregação é feita na dependência de Deus, com joelhos que se dobram. Sendo assim, vejamos então alguns princípios básicos para que nós possamos então preparar sermões expositivos. Primeiro, devemos estudar cuidadosamente a passagem bíblica escolhida, a fim de compreender seu significado e obter o assunto do texto. Deixa eu lhe falar, meu irmão, um bom sermão bíblico, ele não é preparado um dia antes de você pregar na sua igreja.
Você deve estudar o texto. Você quer pregar, por exemplo, Gênesis capítulo 13, um texto que eu amo demais. Não adianta você chegar no sábado, ler o texto e ir lá e pregar. Por que eu digo isso? Porque você precisa estudar cuidadosamente a passagem escolhida. É ler o texto, ler o texto. Então, se você vai pregar o texto no domingo, comece a lê-lo na segunda. Leia o texto, leia o texto, leia o texto, estude o texto, veja o contexto anterior, veja o contexto posterior, ao ponto desse texto ficar profundamente arraigado na sua mente, com muita força no seu coração. Depois de ler o texto, ler o texto, ler o texto, você vai começar então a conseguir construir qual é a verdadeira mensagem que aquele texto visa trazer. A primeira etapa que precisamos descobrir então no texto é a sua grande ideia. A grande ideia, irmãos, é uma frase de no máximo 15 a 18 palavras, em que você resume tudo o que aquela perícope. O que é perícope? É a unidade expositiva, de maneira mais simples. A perícope é o trecho das escrituras que você vai pregar. Então, aquele trecho que você vai pregar, quanto mais você ler, ficará mais fácil de você descobrir qual é a grande ideia do texto. O que aquele texto diz. E esta grande ideia irá controlá-lo. Uma vez que encontramos a grande ideia do texto, fica mais fácil agora de nós montarmos o nosso esboço, dividir a mensagem, porque nós compreendemos o que o texto diz. Mas para isso, de maneira lógica, nós precisamos estudar o texto. Pregadores bíblicos que não estudam o texto não são verdadeiros expositores bíblicos. É isso mesmo. Alguém pode ter as melhores das boas intenções ao subir ao púlpito para pregar, mas se ele não estuda o texto, se ele não se preocupa com o que o texto diz, ele é um comunicador e não um expositor bíblico. Lembre também que o ato de pregar requer de nós, então, dedicação profunda de todo o coração e dependência de Deus. Lembre do que eu disse, nem toda técnica poderá iluminar o coração das pessoas. Terceiro, você deve fazer uma pesquisa profunda da palavra, porque afinal de contas nós estamos pregando o texto sagrado. Irmãos, a gente precisa olhar para esse texto com muita seriedade, porque é a palavra de Deus. A atenção ao texto sagrado fará com que o pregador entenda o que ele quer comunicar. Como você irá comunicar algo que você não entendeu? E acontece muitos pregadores que sobem ao púlpito e não entenderam o que o texto diz e mesmo assim estão pregando o texto. Então se lembre desse primeiro passo. Você quer pregar um bom sermão bíblico, expositivo? Debruce sobre o texto, estude o texto, prepare o texto. Não prepare mensagens bíblicas com um dia de antecedência, porque você não vai dar o real valor ao texto. Segundo, palavras ou frases importantes do texto podem indicar ou formar as divisões principais do esboço. Preste atenção nas palavras. Palavras que se repetem, palavras que fazem transição. Estas palavras querem dizer alguma coisa. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Efésios, capítulo 1, esse texto maravilhoso, onde nós vemos ali a ação do Deus Trino sobre a vida das pessoas. E aí você percebe a vida das pessoas, a vida dos salvos, como que a Trindade atua em nossa salvação, no que nós conhecemos teologicamente na economia da Trindade. E ali nós vemos então que Deus Pai atua, Deus Filho atua, Deus Espírito Santo atua na nossa salvação. E exatamente a divisão do texto está numa repetição de uma frase muito similar. Olhe comigo o verso 12, o texto diz assim: para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para louvor da glória de sua graça. Então veja que o texto está nos dando um indicativo de divisão. Nesses versos 1 a 6, então, ele vai estar dizendo qual é a ação do Deus Pai na nossa salvação. Agora, quando você então parte do verso 7, porque o verso 6 veio aquela frase que vai se repetir similarmente, dos versos 7 ao verso de número 12, ele vai falar da ação do Deus Filho na nossa salvação. E ele vai dizer assim, lá no verso 12,
a fim de sermos para louvor da sua glória. Então, olhe que a repetição desta frase está nos dando a divisão do próprio texto, para louvor da sua glória. Agora, quando nós chegamos então nos versos 13 ao verso 14, nós temos a ação do Deus Espírito Santo. Olhe comigo, por favor, porque lá no verso 14, novamente esta frase vai se repetir. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esta palavra não se repete à toa. Ela está se repetindo, o autor bíblico, o apóstolo Paulo, está usando esta frase para nos mostrar mudança de ideia. Deus Pai é o que decreta a nossa salvação. Deus Filho é o que executa a obra salvífica em nossas vidas. E o Deus Espírito Santo é o que aplica essa obra na nossa vida. Então, Deus Trino atua dentro da economia da Trindade, dentro da função de cada um, no processo de salvação, que é dado-nos de graça pela predestinação em Cristo Jesus. Então, nós vemos as funções de cada um. Mas, em terceiro lugar, a ordem do esboço pode ser diferente da unidade expositiva. E nós podemos então olhar esse exemplo de Êxodo. O que eu quero dizer? Eu gosto de pregar muito versículo, dividir o texto de maneira que eu venha. Por exemplo, João capítulo 6, versos 1 a 15. Eu gosto de seguir o fluxo do texto. Primeiro ponto, se é dos versos 1 a 4, verso 1 a 4, 5 em diante, até o final. Mas existem sermões e textos que a ordem cronológica ou lógica não vai estar necessariamente na ordem dos versículos. Como Êxodo capítulo 12, versos 1 a 13. Esse esboço aqui é do Braga, não é meu. Olha o que o Braga nos apresenta no seu livro. Êxodo 12, 1 a 3. Título, O Cordeiro de Deus. Dos versos 1 a 3 nós temos o primeiro ponto. Foi um cordeiro divinamente determinado. Só que agora não é o verso 4 que nos dá o segundo ponto. Já é o verso 5. Foi um cordeiro perfeito. O terceiro ponto está baseado no verso 6, foi um cordeiro morto. Mas olhe que agora a ordem não seguiu o fluxo dos versículos conforme o texto nos é escrito, mas ele pega a ideia que o autor trabalha. Foi um cordeiro redentor. Aí a divisão ficou nos versos 7, 12 e 13. Foi um cordeiro sustentador, versos 8 a 11. Então, o seu esboço pode ser feito de uma maneira que as divisões, então, elas estejam em ordens de versículos diferentes. Isso não deixa de ser um sermão expositivo. E quarto lugar, as divisões principais podem ser extraídas das verdades importantes sugeridas pelo texto. Gênesis 13, nós temos ali aquela discussão dos pastores de gado de Ló com os pastores de gado de Abraão, e agora eles têm que dividir. Embora o texto esteja contando as visões diferentes de dois personagens bíblicos, nós podemos extrair lições e princípios que estão claros como verdades daquele texto. Lembre que dos versos 1 a 4, Abraão agora ele está retornando para o primeiro lugar que ele invoca o nome do Senhor. Então, o primeiro princípio de uma peregrinação com Deus, essa é a ideia do texto, porque ele está retornando, caminhando, peregrinando de volta para a terra prometida, para o local onde primeiro invoca o nome do Senhor, verso 4. Então, dos versos 1 a 4, qual é o primeiro princípio da caminhada com Deus? Então, versos 1 a 4. O primeiro princípio de uma caminhada com Deus é uma vida de adoração. Dos versos 5 a 9, agora nós vemos que eles foram ricamente abençoados, muito gado, e agora Abraão e Ló não podem permanecer um na companhia do outro. Eles têm que seguir caminhos opostos. E além disso, cananeus e ferezeus habitavam aquela terra. Então, eles tinham que ir cada um para um lado. E Abraão então, ou Abrão ainda diz, escolha a terra. Abraão ou Abrão é um pacificador. Ele poderia mandá-lo embora, ele podia mandá-lo embora porque ele era o patriarca. Mas ele não faz isso, ele desce do seu lugar. Esta verdade está implícita no texto, ele é um pacificador. Então, qual é o segundo princípio de uma caminhada com Deus? Uma vida de pacificação. Quando você pega agora dos versos 10 a 18, há um paralelo. Verso 10, Ló ergue os olhos, vê a campina do Jordão,
mas as campinas estavam levando para Sodoma e Gomorra, e os homens de Sodoma eram maus perante Deus. Então a terceira lição, dentro do contexto, vai ser baseado nesse paralelo, porque no verso 14, depois que eles se despedem, o texto diz assim: e Deus diz a Abraão, verso 14, ergue os olhos. Ló confia no que seus olhos veem, Abrão confia no Senhor. Por isso que Abrão permaneceu na terra prometida e Ló foi morar em Sodoma e Gomorra. Terceiro princípio, então, de uma peregrinação com Deus, ou uma caminhada com Deus, uma vida de confiança em Deus. Estas verdades muito nos ensinam e muito nos auxiliam, porque agora nós começamos a entender, então, alguns passos que precisam ser dados. Então, lembre-se do que nós trabalhamos. Leia o texto, leia o texto, leia o texto, leia o texto. Procure as palavras-chave do texto, palavras-chave do texto. Por que essa palavra aparece aqui? Por que essa palavra repete tanto? Por que esse refrão ele repete várias vezes? Será que é a divisão do texto? Preste atenção nisso. Lembre que não precisa necessariamente ter uma ordem lógica, no sentido que a ordem não precisa ser versículo por versículo. Eu gosto de fazer os meus pontos versículo por versículo, mas às vezes não vai estar assim. Às vezes você vai encontrar a primeira lição nos versos 1 a 3, às vezes a segunda lição no verso 10 a 11, depois no meio do texto. Isso não deixa de ser um sermão expositivo, embora que possamos dar preferência à ordem lógica do texto, à ordem sequencial do texto. Mas às vezes não vai estar na ordem sequencial, e sim, então você vai ter que organizar. E lembre-se disso, em quarto lugar. Muitas vezes os pontos de verdade do texto podem ser também a divisão do seu esboço. Meu irmão, então fique com Deus e que as verdades deste texto possam ser aplicadas ao seu coração e que Jesus fale grandemente a sua vida, tá bom? Deus te abençoe e continue a nos acompanhar. Se você não assistiu às aulas anteriores, assista, tenho certeza que vai ser de grande edificação para a sua vida e continue a acompanhar as aulas. São aulas gerais, repito isso, nosso objetivo não é esgotar o texto, mas espero que estas mensagens falem ao seu coração para que você passe a amar o sermão expositivo. Jesus abençoe sua vida, meu irmão.